E no nosso programa nós vamos falar agora sobre saúde. E a minha convidada, a otorrinolaringologista e acupunturista, a doutora Ana Lúcia Zanoni Costa. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, Anica. Um prazer recebê-la, porque esta profissional, só para vocês conhecerem um pouquinho, essa profissional, ela é formada pela Universidade Lusíadas de Santos, fez sua residência no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, em Otorrino, membro da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, com título de especialista em otorrino. Ela também fez acupuntura no Hospital das Clínicas e também com o título de especialista pela Associação Brasileira de Acupuntura e participa de alguns dos mais importantes congressos por todo o país. Doutora Ana Lúcia, eu gostaria muito que nós começássemos falando um pouquinho a respeito de quais são as doenças que acontecem nesse nosso sistema respiratório. Bem, as doenças mais frequentes do trato respiratório são as gripes, os resfriados comuns, a rinite, sinusite, os desvios de septo, adenoide e pólipos nasais. As gripes e os resfriados comuns, eles são de duração curta, entre 5 a 7 dias. Então, eles têm uma duração assim, mais rápida. Quando você percebe que uma coisa está durando muito, uma gripe constante, coriza, prurido, temos que observar e fazer diagnóstico se não é uma rinite alérgica. A rinite é uma inflamação da mucosa nasal que ela pode ser causada pelos alérgenos ou também produtos irritantes. Ela é um pouco assim difícil do diagnóstico porque nós temos que avaliar o local que a pessoa trabalha, os alérgenos que elas estão expostas. E, doutora, quais são os principais agentes causadores da rinite? Bem, os alérgenos mais frequentes é o pó doméstico, que tem o ácaro, né, que existem os fungos, também muito comuns, os epitélios de animais, que são de gato, cachorro. Então, esses são os mais frequentes no nosso meio. E eles também, a rinite também pode ser causada por mudança de temperatura e produtos irritantes, como produtos de limpeza, fumaça de cigarro, solventes, todos os produtos com odores fortes. Você falava a respeito de mudança de temperatura. Muitas vezes a gente escuta, com certeza você em casa também deve ter ouvido falar, a pessoa fala assim, eu sou alérgica, me dá rinite alérgica, o ar-condicionado. O ar-condicionado pode provocar? Bem, o ar-condicionado são vários fatores. Primeiro, a mudança de temperatura, que é o choque térmico, a pessoa estar num ambiente quente e sair para um ambiente frio. Então, esse choque, a pessoa com rinite, ela sente essa mudança de temperatura. A gente fala que a pessoa com rinite, ela tem uma sensibilidade quando a temperatura muda de 5 a 6 graus, rapidamente. E também a presença de ácaros dentro do ar-condicionado e fungo. Então, a limpeza desses filtros do ar-condicionado, que é uma coisa importante a fazer mesmo em casa, nos ar-condicionados domésticos. Que isso facilita, né, a melhora do paciente. E, doutora Ana Lúcia, qual seria, né, o tratamento, uma vez diagnosticada a rinite? Bem, o tratamento é baseado nos cuidados de higiene local da casa, né, do ambiente, tudo. E são usados os antialérgicos, e os sprays nasais, que são a base de corticosteroide. Mas o mais importante realmente são os cuidados. E uma dúvida que a grande maioria tem. Qual é a diferença, doutora Ana, entre sinusite e rinite? Nas sinusites agudas, os sintomas mais frequentes são a cefaleia, secreção purulenta no nariz e uma obstrução nasal importante. As sinusites crônicas nem sempre têm cefaleia, porque ela já teve uma outra evolução da doença. As crônicas, elas agridem o paciente mais ou menos 4 vezes ao ano. Então, elas têm intervalos que ela melhora, e só que elas são recorrentes. Então, normalmente, ela melhora os sintomas e voltam novamente. O diagnóstico da sinusite normalmente é clínico. Mas como existem complicações, às vezes há necessidade de exames complementares, como a ressonância e a tomografia. Então, é sempre muito importante, olha aí, uma avaliação feita por uma especialista. E, inclusive, em se tratando de algum problema com
adenoide. E que muitas vezes a gente pode ter um pequeno problema, mas que se não for detectado, se não for bem tratado, pode gerar outras complicações. Sim. A adenoide, ela é um aumento de tecido linfóide, que todas as crianças nascem com o aumento desse aumento. Mas em algumas crianças, elas estão maiores e causam uma obstrução nasal. Esse aumento da adenoide, ela pode ser causada por uma alergia, por infecções, pelo refluxo gastrofaríngeo, e que isso vai alterar o sono da criança. Então, isso é muito importante levar em consideração. E tem que ser diagnosticado, porque em muitos casos ela regride. E a adenoide, ela vai regredir espontaneamente na adolescência. E doutora, e depois na idade adulta, se essa pessoa apresentar uma obstrução nasal, isso pode ser causado pela adenoide? Não, normalmente pela regressão da adolescência não é mais adenoide. Normalmente em adulto, essa obstrução ela pode ser causada por uma rinite. Existem uns pólipos nasais que ele apresenta uma obstrução nasal constante. Os desvios de septo, ele é um desvio do septo nasal, que normalmente ele direciona mais para um lado ou outro da narina. Ele tem diagnóstico normalmente com exame clínico, que é a rinoscopia. Ou nós também lançamos mão da nasofaringolaringoscopia, para ter um diagnóstico se há necessidade cirúrgica ou não. Ou fazer um tratamento clínico apenas. Isso, o tratamento das obstruções, para ver se ele tem uma melhora clínica da obstrução nasal. Perfeito. E doutora, agora vamos descer um pouquinho? Muita gente tem constantemente inflamação de garganta, as famosas amidalites. Queria que você falasse também um pouquinho a respeito disso. Bem, as amidalites da infância, existe um número que pode ocorrer durante a infância. Em crianças pequenas, são de 2 a 5 vezes, é dentro da normalidade. Em adultos, é 2 vezes ao ano com o uso de antibiótico. As cirurgias já não estão tão recomendadas como antigamente, porque hoje em dia nós temos muitos tratamentos, avaliações que podemos conter essas amidalites. Bem, existem as amidalites crônicas, que ela retém restos alimentares e de células e podem causar um mau hálito também. E doutora Ana Lúcia, ronco. Quais são as principais causas? A gente sabe que é um incômodo, né, para quem está do lado, mas quais seriam as causas? Quais seriam os efeitos do ronco? Bem, as causas do ronco ela pode ser uma obstrução nasal, um refluxo gastrofaríngeo, pioram o ronco. E hoje em dia nós damos muita atenção à apneia do sono. A apneia do sono, ela causa um agravamento de doenças, como a hipertensão, a diabetes, podendo levar a infarto, a derrames cerebrais. E isso deve ser diagnosticado e tratado. Doutora, você fala a respeito do agravamento. De que maneira que isso acontece no organismo? Bem, nós diagnosticamos o ronco por um exame que chama polissonografia. Esse exame vai detectar o número de apneias e o tempo dessas apneias. Existem apneias leves, moderadas, graves. Essas apneias seriam? Paradas respiratórias. E essa graduação, nós vamos avaliar a necessidade ou não de intervir nesse paciente. O paciente, quando existem as apneias, ele para de respirar durante a noite. Ocorrendo isso, ele não vai descansar, não vai ter um sono reparador, tranquilizante. Então, ele vai ficar cansado durante o dia e isso vai desgastando o próprio organismo. Com o tempo, quer dizer, isso vai agravando outras doenças. Por isso que é tão importante. Antigamente, né, brincava-se. O papai está roncando, deixa o vovô roncar, é hora do ronquinho dele. Não, percebe-se hoje que o ronco não é só um incômodo, ele pode causar doenças gravíssimas, né? Agravar, inclusive, algumas doenças já existentes. Agora, vamos para uma parte também que eu acho importantíssima. Bom, tudo que está próximo desse centro nervoso aqui é fundamental a gente cuidar, mas e o probleminha com o ouvido, doutora? Bem, as infecções de ouvido mais frequentes são as rolhas de cerume, as otites externas e as otites crônicas. As otites externas, elas são principalmente em crianças, é muito comum, né? E normalmente é causado por água
umidade, frio e vento. E as otites médias, que também pode causar em crianças, que são comuns. Elas têm origem da fossa nasal. Então, é muito importante a criança ter uma respiração boa e não ter nem rinites, nem sinusites, porque isso pode evoluir para otites. Eu queria falar também sobre a tontura. A tontura, ela é um desequilíbrio do organismo e também pode atingir a parte auditiva do indivíduo. Ela tem várias causas, então o diagnóstico é muito importante porque ela tem causas sistêmicas e causas no próprio ouvido. Então, a investigação com uma audiometria, exames otoneurológicos, exames de sangue, nós vamos diferenciar qual é a causa dessa vertigem, tontura. Vocês viram quantos cuidados, e nós estamos falando apenas a respeito das vias respiratórias superiores, nós estamos falando apenas a respeito da cabeça. Quantos detalhes importantes. E a prevenção, a gente sabe que é tudo, né, doutora? Mas no caso de ser diagnosticado, no caso de apresentar uma doença, um problema, eu gostaria até de fazer esse comunicado a vocês. A importância de um tratamento também bem feito. E o que me chama muito a atenção é a eficiência e os resultados positivos que são alcançados através dos tratamentos da acupuntura que você realiza aqui na sua clínica. Isso. Aqui na clínica eu faço acupuntura. A acupuntura, ela faz parte da medicina tradicional chinesa. E ela visa a integralidade do paciente. A parte física, mental e espiritual. Ela tenta organizar todo o equilíbrio através dos meridianos. Então, ela equilibra a circulação de energia, a circulação de sangue, a eliminação de toxinas, pela urina e pelas fezes, e toda a energia vital do paciente. Então, a acupuntura vai promover um equilíbrio de todo o organismo. E, doutora Ana Lúcia, os pacientes procuram a clínica para acupuntura com quais problemas, com quais sintomas? Olha, os resultados são excelentes nos casos de lombalgia, cervicalgia, doenças gastrointestinais, ansiedade, artrose, doenças do joelho, depressão, TPM, né? E muitas outras que a pessoa vai relaxando a musculatura, diminuindo a ansiedade. Então, isso tem um resultado muito bom. E a gente sabe o quanto é necessário esse equilíbrio nos dias de hoje, porque nós vivemos numa rotina super estressante. E não é só o adulto, não. A criança também, que tem aí uma série de atividades diárias. Eu acho que os compromissos são tantos que a maioria das pessoas fala, né, 24 horas por dia para mim não dá. Para vocês verem o quanto a gente exige do nosso organismo, que a acupuntura ela oferece exatamente isso, fazer com que a gente entre no nosso eixo, que a gente se mantenha completamente em equilíbrio. E isso eu observei aqui no cuidado com que você teve na arquitetura da clínica, onde as pessoas vão encontrar uns espaços individuais, totalmente preparados para que você possa ministrar, para que você possa prepará-la para que ela receba esse tratamento de acupuntura. Isso é bárbaro, é um momento zen da pessoa. Isso, é o momento que eu faço a aplicação, a pessoa vai descansar e eu faço também a auriculoacupuntura, que também aí a pessoa vai para casa e reforça a acupuntura sistêmica que eu fiz aqui no momento da aplicação. A Organização Mundial de Saúde, ela reconheceu com uma lista de 41 patologias os excelentes resultados que a acupuntura age no paciente. Que coisa incrível para vocês verem o quanto é importante, né, um tratamento feito através da acupuntura. Mas, claro, um tratamento feito com uma profissional que faz parte da Associação Brasileira de Acupuntura, ou seja, sabe exatamente quais são os pontos, de que forma que esse tratamento vai ser feito. E eu reforço o convite para que as pessoas conheçam. A clínica da doutora Ana Lúcia é uma clínica que foi totalmente idealizada para oferecer conforto, tranquilidade, segurança, bem-estar para os pacientes que buscam esse tipo de tratamento. Além de fazer toda a análise, todo o estudo, a pesquisa do que a pessoa tem de problemas na parte otorrino, a acupuntura ela não serve apenas para este segmento da medicina. É para energizar, é para equilibrar o seu organismo como um todo. Então, realmente, as dependências aqui confortáveis para oferecer esse tipo de tratamento e numa localização, eu diria, no coração de Alphaville,
Sua clínica está situada na Alameda Madeira, num dos mais novos edifícios aqui da nossa região, que é o Quebec. Isso. Ficou muito gostoso o lugar, muito agradável. Eu acho que os pacientes vão ter um tempo bem restaurador. Ah, com certeza. Maiores informações, venha trocar uma ideia, venha conversar um pouquinho com essa especialista, essa otorrino-laringologista e acupunturista, e que também é aqui da nossa região, moradora aqui de Alphaville há tantos anos, e que faz o seu atendimento para todas as idades, crianças, jovens e adultos. Doutora Ana Lúcia Zanoni Costa. Tive imenso prazer em conversar e dividir com os nossos amigos de casa importantes informações para que a gente mantenha sempre a nossa saúde em dia. Obrigada, doutora. Muito obrigada pelo convite e bem-vindos à minha clínica.